Vamos ouvir a palavra de Deus? Então, Salmo 91. Nós vamos meditar nessa noite, nesse texto tão maravilhoso, tão importante para as nossas vidas. Salmo de número 91 e o verso de número 1, nós vamos ler para a leitura dessa mensagem do 1 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi eu ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Cairá 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Feche teus olhos, fala com o Pai mais uma vez. Senhor querido, Deus amado, Deus de poder e Deus de glória, Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença nessa noite. E nesse momento tão especial, tão importante, que é o momento de ouvir a tua palavra, de ouvir o Senhor falar conosco e nos instruir na tua verdade e na tua vontade, Pai. Eu te peço nesta noite, cada homem, cada mulher que aqui está, meu Pai, que eles sejam tremendamente tocados por essa mensagem, que eles sejam tremendamente tocados pela tua voz, Pai. Fala com cada um de nós, ministra a nossa vida com poder e grande glória. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. A coração. Não sei se tem ideia de quem escreveu o Salmo 91. Alguém aqui, pastor, eu acho que foi alguém. Alguém tem algum palpite? Davi. Não foi. Quem mais acha que pode ser o também? Senhora. Bem, quem mais é o palpite? Quem? Josué. Quem mais? Tá vendo os palpites bons? É assim, cara. Vamos lá. Mais algum palpite? Nenhum? Vocês deram palpite bom aí. Quem fala? Elias. Os palpites, tem uns palpites bons agora à noite, viu? Vocês tiveram mais coragem. De manhã o pessoal ficou meio. Vocês deram palpite bom, mas os palpites que nem eu imaginaria. Deixa eu falar para vocês, existem 4 grupos, eu vou falar grupos, porque um dos autores é um grupo. Então, são 4 grupos de pessoas que escreveram os Salmos. Davi, que é o que escreveu praticamente 90% dos Salmos, os filhos de Corá, depois Moisés também escreveu Salmos, e um dos levitas chamado Asaf também escreveu alguns salmos. Pastor, desses 4, quem escreveu o Salmo 91? Para assinar embaixo, a gente não sabe quem escreveu. Mas a tradição judaica fala que possivelmente Moisés escreveu esse salmo. E é um fato interessante. Pastor, por que
causa do Salmo 90. O Salmo 90 fala deles no deserto. E se você junta os dois, pela escrita, pela forma que foi escrito, e eles meio que se encaixam como se fosse uma continuação, então a tradição judaica leva em consideração que possivelmente possa ter sido Moisés que escreveu o Salmo 91. E que interessante, eu acho que quase ninguém pensa em Moisés quando lê o Salmo 91, porque a gente tem ali muito na memória o Salmo 91 e qual outro Salmo? 23, que esse foi escrito por Davi. Então a gente acaba meio que ligando uma coisa na outra. Mas o Salmo 91, ele é dado para Moisés, não com certeza. A certeza a gente não sabe, é mais ou menos o que a gente vê com o livro de Hebreus. Ninguém sabe quem escreveu de fato, de verdade, o livro de Hebreus, mas por causa da escrita, jeito de falar palavras, exortação, se dá em consideração que pode ter sido o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Então a gente vai partir desse ponto de que possivelmente foi Moisés que escreveu, para a gente entender um pouquinho desse salmo. O que a gente precisa entender é que tudo tem uma história, sim ou não? Tudo tem uma história. Nada nasce da noite para o dia, nada cresce da noite para o dia. Então por que esse salmo ele é tão especial? Por que ele é tão importante? E ele é tão diferente de tantos outros salmos que acabam ganhando destaque na nossa vida. É claro que uma das primeiras coisas que a gente pode pensar é a palavra que ele carrega, sim ou não? É uma palavra que, se a gente está desesperado, se a gente está desanimado, se a gente está aflito, puxa, é uma oração que, se naquele momento a gente não consegue pensar em nada, a gente não consegue pensar em nada na nossa vida, a gente fala, Salmo, vou dobrar os meus joelhos, vou orar e vou orar o Salmo 91. Sim ou não? Então, aqui a gente pega esse texto tão importante. Primeiro, possivelmente quem escreveu? Moisés. E tudo na nossa vida carrega uma história. Então, se a gente levar em consideração que Moisés escreveu, a gente precisa olhar a história de quem? A história de Moisés, para tentar entender por que esse homem pode ter escrito esse texto com essas palavras, dessa forma e dessa maneira. Então a gente precisa ir lá para o livro de Êxodo. Vamos lá para o livro de Êxodo comigo, para a gente olhar através da história de Moisés. Êxodo capítulo de número 2, no versículo de número 1. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 1. Amém? Olha o que vai dizer a palavra. Um homem da casa de Levi foi e tomou por mulher uma filha de Levi. Filha de Levi ali da mesma tribo, a qual concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, teve-o por 3 meses. De que forma? Escondido. Ou escondendo ele. Salmo de número 91 começa como? Aquele que habita onde? O esconderijo do Altíssimo. A gente precisa ver. Ó, eu vou falar que tem 16 versículos, a gente não vai falar outra coisa. Porque o mistério do Salmo 91 é o primeiro versículo. Nós precisamos entender esse primeiro versículo para entender todos os outros e principalmente as promessas de cuidado e de proteção do Senhor na nossa vida. Então, olha como começa a vida desse Moisés. Ele começa com uma sentença de morte. O que a gente mais fala é que se a gente nasceu é porque a gente venceu, sim ou não?
aquele milhares e milhares, a gente nem sei. Esse Moisés nasce com uma sentença de morte na vida dele. A sentença é a sentença do faraó, porque o povo de Israel estava crescendo no Egito. E aí ele ordena: todos os filhos, homens das hebreias, devem ser mortos. Só que a palavra vai nos mostrar duas mulheres que eram mulheres de Deus, chamadas Sifrá e Poá. As duas eram parteiras, e eram parteiras hebreias. Quando elas iam fazer o parto das mulheres hebreias, elas não revelavam ao faraó quem era homem, quem era mulher, quem era menino ou quem era menina. Quando elas chegavam para o faraó, elas falavam assim: é que as hebreias são fortes, são mulheres fortes. Então quando a gente chega lá para fazer o parto, já está pronto, já está feito. Então a gente não tem contato com as mulheres hebreias e a gente não sabe qual é o sexo da criança. Agora aqui vai um primeiro adendo para nós. Essas mulheres estavam correndo risco de vida e o faraó podia ter matado elas em qualquer momento. Que venhamos e convenhamos. Puxa, qualquer gente bem inteligente entender essa mulher está mentindo para mim. Porque como é que não nasce mais homem, né? Só mulher. Não, tem alguma coisa errada. Mas mesmo assim, elas não foram tocadas por faraó. Sabe por quê? Porque independente daquilo que é corrompido no mundo, se eu vou contra, Deus é o Deus que me guarda e que me protege. Amém? Então esse Moisés, ele já nasce com a sentença de morte. Ele é livrado da sentença de morte. E a sua mãe Joquebede faz o quê? Esconde ele. Agora deixa eu te perguntar, esse esconderijo, porque o Salmo 91 começa falando do esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo é um lugar de descanso, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Vamos pensar. A criança, ela aguentou ele 3 meses. 3 meses. As mães estão aqui. É fácil fazer um filho dormir? É fácil fazer um filho parar de chorar? Às vezes é tão desesperador que a gente chora com a criança. A criança não para de chorar por dor. Aqueles primeiros meses, graças a Deus, o Natal não teve tanta cólica, mas ele teve uma ou duas vezes que é desesperador. Você quer morrer, você quer fazer alguma coisa. Não adianta, você tem que cuidar da criança. Eu lembro que uma das vacinas também deu febre. E é a mesma coisa, você cuida, mas parece que não dá efeito. É terrível. Não imagina um menino que está sentenciado de morte, ele não pode chorar. A Joquebede não podia deixar ele chorar, para não correr o risco de alguém ir e descobrir que ela tinha um filho, homem. E ela escondia isso durante 3 meses. E eu vou reformular a pergunta: esse era o esconderijo de descanso, sim ou não? Não era esconderijo de descanso. Aí passam 3 meses da vida de Moisés. E agora, Joquebede não pode mais esconder ele. Ele está crescendo. Ele está ficando agitado. E aí o que ela faz? Pega o menino, coloca num cesto de junco, coloca ele dentro do rio, para que ele seja levado para as águas. E aí quando a gente vai, aí mesmo no capítulo 2, e no versículo de número 3, ela vai dizer assim, olha lá. Mas não podendo lhe ocultar por mais tempo, tomou uma água de juncos e a revestiu com resina e betume, e pondo nela o menino, a pôs os juncos à beira do rio. E a sua irmã se colocou de longe para ver o que lhe acontecia. Além de te perguntar, ele está num lugar de descanso? Sim ou não? Tem certeza? Quem aqui já teve um neném de 3 meses? É aquele momento que a criança começa a ficar agitada. 3 meses, a criança ela já tem uma noção de alguma coisa. Mas se você colocar a criança parada no sofá de casa, você consegue deixar ele sozinho? Porque você sabe que vai acontecer o quê? Ele vai virar, porque ele já não fica quietinho e ele vai. Imagina esse Moisés, 3 meses, dentro do rio, sozinho, num cesto, sendo levado dele para lá e para cá, para lá e para cá. Se ele vai um pouquinho mais para cá,
fora, os perigos dentro do rio, os animais marinhos dentro do rio, que se um ou outro fala assim, tem carne aí, ó, é um lugar de descanso? Não. Continuam sendo esconderijos, mas não são lugar de descanso. Aí a palavra vai dizer que quando ele é pego pela filha de Faraó, o filho de Faraó não era mãe dele. E aí Miriam, com sabedoria, fala, ó, eu conheço uma hebreia que pode cuidar dele e dar de mamar. E era sua própria mãe, Joquebede. E aí quando ele cresce, isso é às vezes um detalhe que a gente deixa passar. Moisés sempre soube que era um hebreu. Moisés sempre soube que ele não era egípcio. Ele tinha essa consciência. Ele sabia, tanto que ele sabia, que quando ele cresce e ele vê um egípcio batendo no hebreu, o que ele faz? Ele mata ele. Agora, olha o que ele vai fazer. Ainda no capítulo de número 2, versículo de número 11, a gente vai ver assim relato. E naqueles dias aconteceu que, crescendo já Moisés, saiu a seus irmãos e observou as suas cargas. Veja que já ele foi ver os seus irmãos, os mesmos do seu sangue, né? Os hebreus, assim como todos os brasileiros, nós somos irmãos por causa da mesma nacionalidade. Versículo ainda de número 12. E olhou para todas as partes, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu. Ele esconde, porque ele fala, ninguém viu. Só aqui, o egípcio, matei, escondi na areia. Só que o verso de número 13 vai dizer o seguinte: e saindo no dia seguinte, viu que dois hebreus brigavam, e disse ao que era injusto, por que feres o teu irmão? E ele respondeu: quem pôs a ti por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em me matar como matou o egípcio? Então Moisés teve medo e disse: certamente foi descoberto este fato. E ouvindo Faraó esse assunto, procurou matar Moisés. Moisés vai ter que fazer o quê? Versículo de número 15, lá no finalzinho. Mas Moisés fugiu de diante do Faraó e habitou na terra de Midian e se assentou junto ao poço. Então ele vai se esconder no deserto de Midian. Ele vai sair fugido, ele precisa se esconder. O que a história, além bíblia, sempre quando eu falo de história, eu falo de muita tradição judaica, vai dizer que Moisés ele era general do exército do Faraó. Então o Faraó já tinha, sabe, as antenas em pé com Moisés, de que ele podia não ser tão confiável por ser hebreu. Quando o Faraó descobre isso daqui, ele falou: agora era tudo que eu precisava para saber que Moisés, se alguma coisa acontecer, ele vai defender o povo hebreu e a gente vai perder todo o nosso país. Então, quando ele sabe na notícia, ele fala: tem que matar Moisés. Tem que acabar com ele. Moisés tem que fugir. Então Moisés vai passar agora por um outro período. Moisés viveu 120 anos. E a gente consegue dividir certinho 3 períodos na vida de Moisés. O primeiro ele era príncipe no Egito. O segundo ele vai ser pastor de ovelha agora no deserto de Midian. E o terceiro ele vai ser um homem usado por Deus como líder, como legislador do povo de Israel no deserto. A gente está no segundo momento. E aqui a coisa começa a mudar. E aqui a coisa começa a tomar um rumo diferente. Veja que o Salmo 91 começa como? Aquele que fica onde? Duas perguntas eu faço. Para que Deus precisa de esconderijo? Fala para mim. Esconderijo é lugar de se esconder. Para que Deus precisa de um esconderijo para ele? Porque ele não precisa de esconderijo para ele. O esconderijo dele é para mim e para você separar. Só que eu preciso saber que para mim estar no esconderijo, eu preciso habitar no esconderijo. Sim ou não? Habitar é morar. Quantas pessoas visitam a sua casa? Estou, não muitas. Estou, família, parentes, amigos visitam a minha casa. E você também visita casas de parentes, de amigos e de família. Quando eu morava com os meus pais,
A casa dos meus pais era o lugar que eu habitava. E eu me sentia à vontade na minha casa. Hoje eu vou na casa dos meus pais e parece um lugar que eu nunca morei. É ruim. Sabe? Eles ficam à vontade. É a tua casa. Não é. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque não é o lugar onde eu habito. Aonde eu moro. Então, por que o versículo de número 1 é tão poderoso na nossa vida e a chave para entender todo o resto? Porque antes de eu querer a proteção do Senhor, eu tenho que estar o quê? Habitando, esconderijo, não é visitando, não é querendo de vez em quando, é habitando no esconderijo do Moisés conhecia Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, ele sabia que ele era hebreu. Ele ouvia falar de Deus, mas ele ainda não habitava no esconderijo do. Então ele não vivia o esconderijo de descanso. Ele não conseguia confiar nesse Deus. Havia os deuses egípcios, e provavelmente os deuses egípcios era a realidade da vida de Moisés. Ele ouvia falar, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Mas agora no deserto de Midian, Deus decide se revelar a esse Moisés. Ele passa os anos, ele casa, ele tem filhos. A palavra fala que ele cuida das ovelhas do seu sogro. Ele está andando com as ovelhas do seu sogro. Levanta ele pelos passos pelo deserto de Midian. E aí no Monte Horebe, ele vai ver algo inusitado. Algo inusitado por quê? Porque no deserto, uma sarça, uma árvore que pegava fogo era normal. Calor insuportável era normal, a sarça pegar fogo. Só que essa sarça, ela não se consumia. Ela continuava. Para que você entenda, o texto da palavra está dizendo assim: ele via o fogo, mas as folhas continuavam verdes. Não ficavam secas, elas não se queimavam, então elas continuavam verdes, e aquilo chama a atenção de Moisés. Aquilo faz Moisés parar e querer ver de perto. E aí Deus vai falar com Moisés e vai falar assim: Moisés, está na hora de você parar só de ouvir falar quem eu sou. Está na hora de você conhecer quem eu sou de verdade. Essa é a palavra de Deus nas nossas vidas nessa noite. Durante todo esse dia, passou o tempo da gente ouvir falar do Senhor. Deus quer que a gente conheça de verdade quem Ele é nas nossas vidas. Porque eu tenho certeza que você já ouviu falar muito de Deus. Talvez você até pense que conhece Deus, mas Deus está disposto a se revelar àqueles que querem que Ele se revele quem Ele é. Aqueles que até veem o sobrenatural e falam assim: eu quero ver mais de perto esse negócio. Eu quero ver mais de perto que essa sarça que se queima e não se consome. Que mistério é esse? E aí Deus começa a falar com Moisés. Moisés sobe como um simples pastor. Moisés desce como um homem transformado no barco. Só que o processo da nossa vida é algo que a gente precisa passar. Sim ou não? Agora a vida dele mudou. Só que ele ainda não entendeu qual é o trabalho de Deus na vida dele. Porque ele olha para Deus falando assim: Moisés, te coloco como líder e como legislador. Então você vai falar com o faraó. Ele fala: mas eu não sei falar. Eu não tenho essa desenvoltura. O meu irmão Arão é muito melhor do que isso. Ele começa a discutir com o Senhor. E Deus entende o processo e fala assim: tá bom, Moisés, vai lá, chama o teu irmão te ajuda. Mas o que eu devo é com você. Essa é uma outra palavra de Deus para você. O que Deus tem com você é só com você. O propósito, trabalhar do agir de Deus é com você e com mais ninguém. Cada um ele tem uma forma de agir e trabalhar. Do jeito que ele te chamou, é o jeito que ele vai te usar para a honra e para a glória dele. Moisés sai de lá. E agora ele vai voltar para o Egito, 40 anos depois. Vai encontrar o outro faraó, que um dia ele chamou de irmão. E agora ele vai ficar
Eu vou passar muito rápido, vocês conhecem a história. Deus envia as 10 pragas, Faraó não ouve nenhuma delas, e nenhuma das 9, e na 10ª vem a praga da morte dos primogênitos. E ali então, não só o Faraó, mas todo Israel praticamente expulsa o povo de Israel. Eles vão embora, eles se veem livres, eles se veem libertos. E agora tudo parece tranquilo. O que eles veem à frente deles? O mar. E como se não bastasse o mar na frente deles, quem está atrás? Faraó. O exército. Moisés passou a vida dele até então aquele mundo fazendo o quê? Porque ele estava o quê? Sozinho. E agora ele vai falar com Deus, porque o povo pressionou ele. Olha, você colocou a gente para morrer, se vira aí. Talvez Moisés falasse assim, Deus vai me esconder. Porque sozinho eu consegui me esconder, Deus vai me esconder. Deus escondeu Moisés? Moisés, o que você está falando comigo, Moisés? Eu mudei a tua vida. Passou o tempo de você se esconder, Moisés. Está no tempo de você ver que o esconderijo do Altíssimo já está na tua vida. Vai lá, toca nas águas, que você vai ver o mais. Ele vai, toca nas águas, a palavra fala que Deus sopra um vento oriental, o mar se abre, o povo passa, e quem passa atrás deles? O exército. Só que Moisés está vivendo um plano novo de Deus. Ele não vai precisar se esconder. Ele só continua caminhando. E quando o último passa pelo mar, o exército de Faraó está no meio. Deus fecha o mar e mostra para Moisés: Moisés, até então você se esconde porque você está sozinho. Eu trabalhar, eu faço as claras, eu cuido de você, eu cuido do teu povo, eu cuido da tua casa. É o que Deus está falando para nós. Nós não precisamos se esconder. Pastor, mas fulano, ciclano, beltrano, fulano, isso e aquilo outro, me persegue porque eu sou de Deus, me persegue, cansei, fica tranquilo, Deus é contigo, Deus te protege, Deus te cuida, Deus te livra, Ele é com você. Agora vamos lá. Depois do Mar Vermelho, o que acontece? Eles estão aonde agora? Aonde que eles estão? No deserto. Quando a gente fala de deserto, todo deserto a gente está vivendo coisa boa? Pastor, todo deserto, estou na prova, olha, esse pastor não está fácil, está no deserto. Só que é nesse deserto que Moisés vai viver as maiores experiências espirituais da vida dele. Coisas naturais, coisas espirituais, bênçãos de provisão e bênçãos de crescimento espirituais, todas dentro do deserto. Um exemplo, quando eles andavam de guia, como é que Deus guiava eles? Uma coluna de nuvem. Quando era noite, como é que Deus guiava eles? Uma coluna de fogo. Agora, se você está vendo um povo descendo a Avenida Belmiro, e na frente deles de dia tem uma coluna, um tufão, guiando eles, ou à noite, uma coluna de fogo, você ia se meter com eles? Eu não vou mexer na frente. Tem alguma coisa diferente com eles. E a palavra declara que os povos vizinhos do deserto viam aquilo, e viam o povo de Israel, o povo hebreu, que tinha tesouros, que tinham animais, que tinham posses, e ninguém tocava nada deles, e nem ousavam guerrear contra eles, porque Deus lançava temor sobre todos os povos. Deus dizendo assim: você não precisa se esconder, porque quem te cuida, quem cuida da tua vida sou eu estou te guardando e eu estou te livrando. Aí o povo fica com fome, e eles morrem com fome, sim ou não? O que Deus envia para eles? Eles ficam com sede, eles morrem de sede. O que Deus faz para eles? Água da mar. Transforma a água na água doce. Não tem água. Ele tira a água da rocha. Deus é assim. Às vezes, o povo olha para você, aqui é a rocha. Eu vou tirar a água dessa rocha. Ninguém vai nem vir. Deus sabe quem é você. Cuidado.
O povo tinha roupa, sim ou não? Mas eles estão no deserto, não tinha uma loja a cada 10 quilômetros. O que Deus fazia com a roupa deles? Fazia perdurar, durar 40 anos. Os homens iam a mais, sim ou não? As mulheres eu acho que nem tanto. Pensou, irmão? Você 40 anos com uma roupa, você não aguenta mais. O irmão não, o irmão olha a roupa assim, a gente está usando até quando tem furo assim. Durante 40 anos, a gente é uma maravilha. 40 anos e Deus estava cuidando, Deus estava livrando eles, Deus estava protegendo. Mas esse Moisés não vai viver apenas bênçãos materiais, mas coisas espirituais. E aí está o detalhe daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque, irmão, às vezes a gente até vive as bênçãos do Senhor porque a gente decidiu mudar, a gente decidiu seguir outro caminho. Só que aquele que decide habitar no esconderijo do Altíssimo vai viver coisas que nem todo mundo viveu e vai ver coisas que nem todo mundo vai ver na sua vida. Porque esse Moisés, ele vai ver coisas que às vezes eu e você sonhamos em ver. Quando Deus se revela no Monte Sinai, a palavra de Deus mostra que Deus queria se revelar ao povo inteiro, ou quis. Moisés fala assim: se Deus mudou a minha vida, Deus me tirou lá do deserto, que era só um pastor de ovelha, e me chamou, eu não quero só ficar ouvindo, eu vou subir no monte e eu vou ver a glória dele. Ele chegou para Deus e falou: o quê? Eu quero ver sua glória. Mas ninguém, eu quero ver. Não, não importa, Senhor, dá um jeito, eu quero ver a tua glória. Aí o texto fala que Deus manda que se construa um lugar chamado Tenda do Encontro, no meio do arraial. E naquele lugar, qualquer um que quisesse podia entrar naquela tenda. Porque ali Deus se revelava, havia uma nuvem por cima da tenda, e aí quem quisesse falaria com Deus, veria com Deus. Me pergunta, alguém entrou lá dentro? Senhor? Ou nem quis, ninguém queria. Mas Moisés, todo dia ele entrava na tenda, e a palavra fala que ele via Deus, ele conversava com Deus, como quem fala com um amigo, face a face. É como se, em outra expressão, ele sentisse o hálito do Senhor. Aquele hálito quente das palavras de Deus. Ele falava com Deus todos os dias. Porque ele decidiu não apenas ficar perto da glória, ou perto do esconderijo. Ele decidiu morar e habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Aí o tempo vai passando. E aquele que decide ficar com Deus, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nossas experiências com Deus, a nossa vida com Deus, vão nos fazer viver coisas maravilhosas e grandiosas. E isso, querendo ou não, vai transparecer na nossa vida. Quanto mais esse Moisés andava com Deus, quanto mais esse Moisés vivia com Deus, mais de Deus se transparecia na vida de Moisés. Não tinha jeito. E quanto mais o povo passava os anos, 10, 20, 30 anos, menos de Deus eles viam, menos de Deus eles viviam. Então, com certeza, eles iam olhar Moisés e iam se perguntar: por que esse Moisés vive essas coisas? Por que esse Moisés tem essas coisas? Ou por que Deus chamou esse Moisés? E aí, uma coisa que Moisés nunca imaginou vai acontecer agora. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Números, capítulo 16. E aqui nós vamos terminar esse texto. Números, capítulo 16, versículo de número 1. Êxodo capítulo 16, ou então Números capítulo 16, versículo 1. Números 16, 1. Como é que é o Salmo 91? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo
a sombra do Onipotente. Versículo 2: eu direi ao meu Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza. E aí vai ter um verso que vai dizer assim, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás. O que vai acontecer na vida de Moisés? Estou vivendo. Moisés nunca pediu para ser o que ele foi. Moisés nunca, ele fugiu, não queria. Só que a vida dele foi levando a conhecer mais a Deus e viver mais coisas com Deus. Vai se levantar um homem chamado Coré. Coré era da tribo de Levi. Ele era de sangue, de tribo, irmão de Moisés, de tribo, da mesma linhagem. É igual os nossos parentes que a gente tem, que a gente nem faz ideia. Aí o pai vai falar: você tem um parente lá, sei lá no Pará. É o quê? É tribo de terceiro grau. Mais ou menos isso. Eles eram da mesma tribo. Você sabe que a tribo de Levi, ela tinha um trabalho fundamental na obra de Deus, sim ou não? Era da tribo de Levi que veio quem? Os levitas, que cuidavam da obra de Deus, seja cuidando do tabernáculo, louvando o Senhor, ministrando, porque era da tribo de Levi que saiu o sacerdote, que saiu o sumo sacerdote. Então esse homem, Coré, ele era da tribo de Levi. Olha só, Números capítulo 16, versículo 1. E Coré, filho de Cisar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Belete, os filhos de Rúben. Então Coré é levita, então ele tinha um trabalho fundamental na obra, no tabernáculo, cuidando das coisas de Deus. E aí ele vai chamar Datã e Abirão, que era da tribo de Rúben. Rúben esse que era a tribo mais velha da tribo de Israel, dos filhos de Jacó, e que fez muita coisa errada. Né? O próprio Rúben fez coisas muito erradas. Ele deitou com a mulher do próprio pai deles. Coisa bem feia. Então agora a gente tem 3 homens que vão fazer uma rebelião, um questionamento. Colocou Moisés como nosso líder? Só. Quem colocou Moisés como líder do povo de Israel? Deus. Eles vão começar a questionar. Quem colocou? E aí parece monopólio, né? Porque é Moisés, o sumo sacerdote da gente é o outro Moisés. Esses caras aí, se colocaram aqui, quem colocou eles sobre chefe aqui, nós? E eles começam a inflamar. E a palavra vai dizer, verso de número 2, o seguinte: e se levantaram contra Moisés com quantos homens? 250 homens, dos filhos de Israel, príncipes da congregação e dos conselhos de homens de posição. Eram pessoas importantes. Vão se levantar 253 homens contra quantos homens? A gente acabou de ver a vida de Moisés e por muito menos o que ele fez? Se escondeu. Quando ele matou o egípcio, a primeira coisa que ele fez foi fugir. E agora, no meio de uma vida, ele podia estar no deserto, mas ele está vivendo o que ele nunca viveu. Um tempo de ver o sobrenatural de Deus, a provisão de Deus. Se levantam 253 homens contra Moisés. E aí, será que agora ele vai se esconder de novo? Será que agora ele vai falar assim: ah, não, eu vou subir um monte de novo, porque eu não posso lutar por isso. São 253 homens, Arão. Se eles me pegarem, eles vão me matar. Não, eu preciso me esconder. Moisés, se esconde, sim ou não? Agora não. Porque agora ele tem Deus sobre a vida dele. Moisés toma uma atitude totalmente diferente das outras vezes da vida dele. E ele fala: agora eu estou habitando no esconder de montes. Olha lá o que vai dizer o versículo de número 3. E se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: não nos basta com toda a congregação, todos eles são santos, em meio deles está o Senhor,
Por que, pois, levantai-vos vós sobre a congregação? Eles estão na cabeça que foi Moisés que decidiu ser líder deles. Eles estão indo contra ou duvidando da palavra de Deus. Esse é o porém. Eles não estão só indo contra Moisés ou contra a autoridade de Moisés, eles estão indo contra a autoridade que Deus deu a Moisés. É por isso que eu e você precisamos ficar mais tranquilos, irmão. Porque aquele que vem contra a nossa vida não vem só contra a nossa vida, mas vem contra aquele que também mudou e justificou a nossa vida, que nos escolheu. Só que a gente se amedronta demais e a gente se esquece que é um Deus poderoso sobre a nossa vida. Versículo de número 4. E quando Moisés o ouviu, tornou-se sobre o seu rosto. Em vez de ele fugir, ele dá um joelho. Ele se ajoelha. E ali ele começa a falar. Ele encara aquela congregação de 253 homens. Ele não vai fugir, mas ele vai encarar eles e vai fazer um desafio. Olha lá, versículo de número 5. E falou a Corá em todo o seu grupo, dizendo: amanhã o Senhor mostrará quem é dele e quem é santo, para que possa se aproximar dele, e ao que ele escolher fará como que se aproxime dele. Vocês querem saber mesmo? Deus vai mostrar quem ele escolheu. Deus vai mostrar. Aí Moisés ele vai fazer um desafio. Ele vai falar assim: pega esses 250 homens, cada um deles pega um incensário. Um incensário. E talvez você já deve ter visto, principalmente na igreja católica, o padre com o incensário e a fumaça saindo. Era um instrumento, uma ferramenta que o sumo sacerdote usava para entrar no Santo dos Santos. Porque quando ele entrava, ele pegava as brasas que ficavam no altar do lugar santo, colocava e começava a esfumaçar. E quando a fumaça tomava conta do lugar, ele entrava para que ele não aparecesse e apenas a oferta que ele fosse entregar aparecesse. É por isso que é aquele louvor ao Santo dos Santos, de fumaça nesse momento. É isso que ele está falando. Como Moisés fala, já que vocês estão falando que Deus não escolheu, que Deus pode escolher, então vamos fazer isso. Vamos ver. Moisés está sendo um pouco ruim aqui, sabia? Porque ele sabia que Deus escolheu ele, sim ou não? Tinha certeza disso. A não ser que ele era um lote. E ele viu tudo que ele viu, a sarça, era tudo mentira. Os milagres eram tudo mentira. Ele sabia que Deus ia falar: eu escolhi Moisés. Ele tinha essa certeza. Então Moisés ele está sendo, ele está sendo meio ruim, porque ele sabe o que vai acontecer na vida. Só que por que Moisés está sendo assim? Porque Moisés está dizendo assim: eu conheço o Deus que me escolheu, eu sei o Deus que me chamou, eu sei o Deus que mudou a minha vida. Eu não preciso mais me esconder, me escondi do faraó, porque se eu não me escondo, o faraó me mata. A minha mãe me escondeu do faraó quando era pequeno, porque eu estava sozinho. Se eu não fosse guardado, eu ia morrer. Agora, Deus vai na minha frente, e é Ele que me guarda e que me protege debaixo das suas asas. Eu estarei seguro. Olha só, passa-se um dia, e no versículo de número 23, a gente vai ver o desfecho dessa ocasião. Número 16, versículo 23, vai dizer assim: então o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala com toda essa congregação, dizendo: apartai-vos do derredor da tenda de Corá, de Datã e Abiram. Olha o que Deus está falando para o povo. Deus está dando um aviso para aviso: sai de perto desse povo, sai de perto da tenda de Datã e Abiram. Por quê? Porque Deus e Moisés, eles já sabiam que alguma coisa ia acontecer. A palavra fala que antes da gente falar, Deus já conhece o nosso. A gente vai ver Moisés proferindo uma palavra. Deus já sabia o que Moisés ia falar. Então, antes dele falar e Deus agir, Deus está dando um aviso para quem estava com eles na rebelião, para ele. Que vai dar? É Deus falando. Moisés avisa, fala:
congregação, para eles apartarem da frente, ou seja, de perto desses três, que não vai acabar bem. Aí Moisés vai falar, versículo de número 25. Então Moisés se levantou e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciões de Israel. E ele falou com a congregação, dizendo: apartai-vos agora das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus. Ele está deixando claro: se vocês ficarem com eles, vocês vão perecer do mesmo jeito que eles vão morrer. Deus está dando um aviso alerta, está dando um aviso alerta para você todos os dias do que vai querer. Se aparte de dar um prego na tua vida. Estão só aí para te puxar para o mesmo amigo que eles vão ser puxados todos os dias também. Amém, igreja? Aí ele vai dizer o seguinte, versículo de número 27. E se separaram das tendas de Corá, de Datã, de Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, os seus filhos e as suas crianças. Então disse Moisés: nisto conheceis que o Senhor me enviou para que fizesse todas essas coisas, que de meu coração não procede. Ele está deixando claro: eu nunca escolhi isso, Deus me escolheu. Mas já que vocês duvidam, eu não vou me esconder. Se o Senhor não me chamou, olha o que ele diz que vai acontecer. Se esses morrerem como morrem todos os homens, ou se forem eles visitados de maneira que todos os homens, o Senhor não me enviou. Ele diz: se esses camaradas morrerem de velhice, ou com uma doença natural, Deus não me chamou. Se eles saírem daqui vivos e viverem longa vida, Deus não me escolheu. Porém, versículo 30, mas se o Senhor fizer alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com todas as suas coisas, e descerem vivos ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram Moisés. Olha o que está escrito aí? Irritaram quem? Moisés, ele sabia agora quem ele queria, quem ele servia, quem era da vida dele. Desde o começo vocês estão imitando o Senhor. Deixa eu te perguntar: você conhece o Deus que você serve? Você conhece? Por que às vezes você tem muito medo com os levantes que vão na tua vida? Com as coisas que vêm contra você e que você sabe que são espirituais e não carnais. Porque tem coisa que é carnal e é natural, a gente vai enfrentar. Mas tem coisa que é espiritual. Você sabe que é espiritual. Você sabe que às vezes é um levante, é uma seta, uma flecha lançada por Satanás, e você se amedronta, mesmo sabendo que Deus espera na tua vida. Moisés cansou de ficar fugindo, e agora ele sabe que você não está no amigo. O próprio Moisés, porque a gente acredita que quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés. Moisés vai falar assim: e Moisés era o homem mais manso da terra. Eu vou concordar com ele. Porque se fosse outro fulano, já estava irritado aqui. Mas ele, vocês irritaram o Senhor. Eu estou calmo e tranquilo porque eu sei que Deus que eu sirvo. Mas vocês irritaram o Senhor. E agora a gente vai ver. Se a terra vir tragar esse povo, vocês vão saber que Deus me escolheu. A palavra diz no versículo de número 31. E aconteceu que, tendo terminado ele de fazer o quê? Ele fechou a boca. Não demorou 5 minutos, 10, 3 dias. Ele terminou de falar. E aconteceu que, tendo terminado ele de falar todas essas palavras, rompeu-se a terra que estava debaixo deles, e abriu a terra a sua boca e os tragou a eles, e as suas casas, e a todos os homens de Corá, e a todas as suas posses. Eles desceram vivos ao abismo, com tudo que possuíam, e os cobriu a terra, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel, os que estavam ao redor deles, fugiram deles aos gritos, porque diziam: não nos traga a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereceram o incenso.
Deus matou os 250, morreu. A família deles, as mulheres não tinham nada a ver. Os filhos foram tragados. Tudo porque Moisés já estava habitando um esconderijo do Altíssimo. Você crê que esse é o mesmo Deus que você serve? O mesmo Deus que Moisés agora está vendo lá, é o mesmo Deus que você serve? Agora você entende o Salmo 91? Por que o Salmo 91 não é palavras faladas apenas, jogadas ao vento? De manhã eu falava assim, hoje em dia, aquelas músicas, eu falo de música secular, não tem mais coração, é só palavra. Você sente a diferença se você pega um CD de 30 anos atrás. Eu estou falando de música secular mesmo. Às vezes você vê tanto sentimento daquilo que o autor passava. Não que antes não tinha música ruim, mas agora parece que de vez em quando a gente encontra uma música boa. Porque Deus ele nos chama a viver de coração. Por que Moisés ele confiava tanto em Deus? Porque ele decidiu, antes desse momento, já conhecer a Deus. Então, antes dele ver a terra se abrir, ele já tinha visto a glória de Deus. E ele já sabia como era falar de Deus, como era viver com Deus e com o Senhor. Então, ele estava descansando no Altíssimo. É por isso que o Senhor nos convida a estar na sua presença. Para que quando o dia mal vir, a gente não duvide, mas a gente saiba, acima de tudo, Deus é poderoso sobre todas as coisas. Talvez Moisés ficou chateado, ou talvez amedrontado, mas ele conhecia Deus o suficiente para saber: eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu tenho. Sabendo dessa história, não fica muito mais fácil entender o Salmo 91? Porque ele fala que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode descansar. Porque ele vai falar assim, eu vou dizer do meu Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu vou confiar. É por isso que ele fala assim, esse Deus, Ele é o meu escudo e bronze, Ele é a minha proteção. É por isso que ele vai falar assim, eu vou ver 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ele podia dizer assim, eu vi as asas do meu Deus me proteger com a sua sombra. Deixa eu perguntar, os passarinhos só conseguem ser guardados nas asas da sua mãe enquanto eles são o quê? Pequenos. E depois que eles crescem, eles não cabem mais. Deus está nos chamando a dizer assim, continua pequeno, continua simples, porque eu continuo cuidando de você. Tenha lugar no teu coração para entender essa palavra. Deus não está dizendo que a gente não vai passar por desertos, dificuldades, porque às vezes a gente lê o Salmo 91 e fala, Deus vai nos livrar de tudo, e não é assim. Se eu preciso de um escudo, eu estou precisando me proteger de alguma coisa. Se eu estou precisando me esconder, eu estou precisando me esconder de algo. Só que acima de todas as coisas, eu estou guardado pela mão do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor nesta noite?